Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos divulgando aí nossos resultados do mês de julho de 2020, né? Esse mês nossa carteira performou 7,69% contra 8,27% do Ibov. A diferença aí de meio ponto percentual aí aproximadamente, né? Carteira esse mês, a gente vem na recuperação, subimos um pouquinho menos com o Ibov, ele em linha, né? E a gente abriu uma posição nova no setor de saúde e a gente está enxergando aí que esse é um setor que a gente tem visto com boas oportunidades, tem acontecido bastante movimentações aí nas empresas de saúde, né? De plano de saúde, gestão hospitalar. Então a gente enxergou aí um potencial bacana nesse setor, né? A gente até mesmo avisando aí na carta, a gente já também informou que talvez a gente aumente a exposição, tá? Então a gente tem hoje com 3% da carteira no setor de saúde, muito provavelmente a gente deve aumentar a exposição nesse setor. Setor bem importante aí, foi também diretamente atingido aí no coronavírus, né, e tudo mais. A gente acredita que é um setor que ainda tem grande espaço para se desenvolver. Falando um pouco da parte econômica, o Brasil, a gente está vivendo agora aqui no Brasil na Bolsa temporada de balanço, então isso é importantíssimo a gente ficar atento aí à divulgação dos resultados, porque é quando a gente vai pegar agora o segundo tri aqui da economia brasileira, que vai refletir de fato os impactos da pandemia. A gente viu que no primeiro trimestre não foi os 3 meses cheios, pegou o finalzinho ali de março, então a gente não teve o total impacto. O que a gente tem acompanhado aí, como a gente fala na carta, frisa, o setor aí, tanto Petrobras quanto Vale, setor de e-commerce, setor de comércio, de um modo geral, digital, tem apresentado até agora os resultados que a gente viu, resultados bem consistentes, né? A Vale reportou um resultado bem sólido. A Petrobras, diante de todo o contexto que ela viveu, também apresentou um resultado que ela apresentou um prejuízo e tudo mais, mas a gente viu que poderia ter sido uma coisa muito pior, dado a tempestade perfeita, digamos assim, que ela enfrentou, né? E também a gente viu que o setor bancário, os bancos aí enfrentaram também um cenário bem adverso. A gente viu aí que os próprios bancos acabam que tiveram que fazer muitas provisões, tiveram que fazer aí para conter a inadimplência, fizeram muitas baixas contábeis para poder justamente os impactos aí poder contabilizar certinho os impactos do coronavírus. A gente acha que isso é pontual, né, mas vieram resultados aí um pouco mais complicados do que a gente imaginava, de um modo geral. Óbvio que tem um banco ou outro que dá resultado melhor ou pior, mas em média geral os bancões aí, né, vieram com um resultado um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Então daqui para frente a gente vai ter o restante da safra de balanços. A gente está vendo aí que a média geral, o setor de tecnologia tem performado bem, né, que tudo com essa parte digital é um setor que tem sido bem forte, e aquilo que a gente já vem avisando de um tempo para cá, que a gente está vendo agora, por exemplo, da parte econômica, falando do Brasil, a queda aí do PIB americano, por exemplo, que caiu bem forte aí no mês de julho, na comparação com o mês de junho. Uma queda aí da ordem de 30%, né? E a maior queda da história, né? Do PIB nessa comparação aí, né? Então, assim, a gente está vendo isso, a gente está acompanhando aquilo que a gente já informou várias vezes. A gente vai ver alguns indicadores piores agora, tá bom? O mercado está antecipando, então o que a gente está vivendo agora foi antecipado há 3 meses atrás. Então por isso que as nossas bolsas estão subindo, a gente relata isso na carta, né? A gente até faz um comentário de que no dia 23 de março a nossa bolsa pegou lá o menor fechamento dessa crise toda, 63.500 pontos. Hoje, em julho, né, o fechamento foi ali por volta dos 103 mil pontos. É uma valorização de 61% desde esse fundão. Então, é só para reforçar que a recuperação ainda há espaço para recuperar. Por quê? A gente já subiu 61%. Mas se a gente olhar do dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, que foi o primeiro pregão do ano, a nossa bolsa ela se encontra com a perda de 11%.
e a nossa carteira está com a perda de 7,2%. Então, isso aí, pessoal, para quem está começando na bolsa, para quem está começando a investir, uma perda acumulada aí no ano de 10% na bolsa é muito tranquilo, assim, é muito factível. Não estou falando que até agora foi um cenário, nossa, né, tudo mais. Foi um cenário bem conturbado, mas a gente já está entrando em níveis que a normalidade vem voltando. A gente acredita sim, o cenário aí na frente ainda já está mais claro, mas ainda requer cuidado. A gente não está falando que agora virou tudo, está tudo certo, né, absolutamente. E fazendo também um paralelo aí com as economias aí do redor do mundo, a gente viu que a China praticamente já não existe mais crise. Lá a atividade já retomou, os agentes já estão trabalhando, já está quase tudo aí funcionando como antes da pandemia. Então a gente vê que lá na China o negócio tá andando normalmente. Na Europa também a gente está vivenciando aí algumas mudanças e tudo mais. Teve a questão ainda da Inglaterra, que saiu de fato agora da União Europeia. Então a gente está vendo aí que a Europa vem performando razoavelmente bem aí na volta dela com relação aos lockdowns, né? Taxa de juros, aqui no Brasil a gente comenta na carta, né, que a gente teve a nosso corte na taxa Selic, saímos de 2,25% ao ano para 2%, e a gente também aí está na taxa de desemprego em torno dos 13%, é uma taxa alta, mas tendo em vista do que se foi configurado, tá, pessoal, a gente acredita que é menos pior do que a gente imaginou. Até as revisões do PIB, né? O PIB estava com a perspectiva no início da pandemia que o PIB do Brasil fosse cair 11%, depois foi revisado para 6,5% e agora nós estamos com a perspectiva ali entre 5,6% ao ano aí de perspectiva de queda do PIB. Então já é uma visão um pouco mais otimista e que a gente consiga aí nesse próximo trimestre, terceiro trimestre, né, que começou agora em julho, e no último trimestre do ano, que começa em outubro, que a gente consiga recuperar e minimizar os impactos aí da pandemia, tá bom? A gente também colocou aí uma frase, né, que a gente acredita, né, que é justamente que investir é uma arte e para você surfar, né, para você aproveitar dessa arte é preciso paciência e, sobretudo, essência. Então, a gente hoje aqui, como a gente vem falando há bastante tempo, muito focado sempre na qualidade dos ativos que a gente investe. A gente estava muito tranquilo assim quando começou a pandemia, porque a gente sabia que as empresas que a gente tem em posição, elas são empresas que têm um ativo de muita qualidade, são empresas que estão aí há bastante tempo no mercado, são empresas que dificilmente vão vir à falência e tudo mais, dada a gestão do negócio, a qualidade de que eles operam e tudo mais, tá bom? Então fica aí, acessem o nosso site, acessem nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais, para ter acesso aí aos nossos meios de comunicação, ao nosso conteúdo que a gente costumeiramente posta aí nas redes sociais, tá bom? Um forte abraço a todos e precisando, estamos aí à disposição. Até mais. Tchau, tchau.